gente vem relutando com Deus, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu vi o pastor Gilberto falando, né, relatando aí o que aconteceu na formatura ontem. Então eu vi uma confirmação do Espírito para lhes ministrar uma palavra que eu já ministrei, já preguei por várias vezes, e eu quero nesta noite também ministrar o coração dos irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. Você é lógico que está certo, né? Não, porque da última vez que eu vim aqui, eu fui, né, irmão? Aí estava dando quase, né, 10 e pouco. Mas todos acharam, irmãos? Nós vamos ler alguns versos, saltar outros. Amém? Primeiro versículo. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, na cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze. Carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. E a haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saíste para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Salte agora para o verso de número 22. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu? Desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?
E os homens responderam o que antes havia comentado. E lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Enquanto Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que, afinal, descestes aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Verso 30. Então Davi deixou-o, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatadas a Saul, que o chamou à sua presença. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça que nos cobre e nos envolve toda manhã, a Deus toda honra, glória e louvor, porque nos permite estar aqui nesta noite para sermos consolados, reanimados, fortalecidos, curados, transformados pelo poder dessa palavra que é viva e eficaz. Como uma espada de dois gumes, penetra e vai até aonde nenhuma palavra humana vai. Chega na alma e no espírito. Renova forças. É a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido de todos nós. E não apenas nós conhecemos esse texto e essa narrativa bíblica. Se sairmos agora e de repente encontrarmos alguém que não seja evangélico ou crente, se você perguntar para essa pessoa se ela já ouviu falar de Davi e Golias, não vai ter um que não vai dizer: não sei. É aquele menino da Bíblia e aquele inimigo. Mas quando nós vamos mergulhar no texto, nós vamos perceber que o texto ele é carregado de informações, e essas informações elas carregam dentro de si alguns ensinamentos para que nós, em pleno século 21, não passou para 22 ainda não, né? Esse negócio não cabe na minha cabeça. Mas numa era totalmente digital, como que esse texto fala para nós? Fala para mim e fala para a sua realidade. Realidades de vidas diferentes, contextos familiares diferentes, problemas dos mais variados diferentes, porque não tem ninguém aqui que não tenha problema. Só que nós às vezes ficamos equivocados no que diz respeito à nossa entrega e à nossa busca por Deus. Se o nosso relacionamento com Deus ele é mantido por aquilo que esse Deus faz, e se a nossa relação com essa casa chamada casa de oração é uma relação aonde eu vou porque eu estou com um problema e eu preciso solucionar ele. O advogado já disse que não tem jeito, o médico também disse que não tem, então eu vou em Deus, eu vou buscar em Jesus, porque Jesus vai ter que resolver esse problema para mim. Num geral, o relacionamento de muitos com Deus é um relacionamento onde Deus é um resolvedor de problemas. E aí isso às vezes exime a nós de nossas responsabilidades. O texto aqui vai falar para nós de uma guerra. O contexto de guerra não é um contexto aonde eu posso ficar à vontade. Você imagina se estourar uma guerra no Brasil? Ou se estourar uma guerra, uma terceira guerra mundial,
E aí, mesmo você sendo da reserva, ou mesmo você tendo chegado lá para se alistar e olharam para você, te examinaram e disseram assim: você não serve para ser soldado, não, pode ir embora. Como foi o meu caso, né? Eu levantei as duas mãos para cima e falei assim: graças a Deus, eu não vou precisar ser soldado. Sou hoje soldado Pai de Jesus. Mas a realidade é que um contexto de guerra não é um contexto que vai deixar as pessoas tranquilas, em paz. Não é verdade? Quem em guerra, tiro comendo para tudo quanto é lado, bomba explodindo, vai ficar assim, a irmã sentada numa cadeira, lixando a unha, falando assim: olha só, o míssil passou aqui agora, que coisa boa. Poxa, no mínimo vai ter desespero, choro, ais, gritos. Então é esse o contexto que o texto está nos colocando. Contexto de guerra, insegurança, incerteza. Quem está na guerra não sabe se volta para casa. Quem está em casa tem a mesma preocupação de quem está na guerra, se vai voltar ou se não vai voltar. Então o texto, embora o texto pareça mostrar que essa guerra começa aqui, essa guerra na realidade ela começa no capítulo número 11. A guerra de Israel com os filisteus, ela tem início no capítulo de número 13. Se você, depois em casa, você pode retornar à leitura, pegar o capítulo número 13 e lendo cuidadosamente o capítulo número 13, você vai perceber que essa guerra de Israel com os filisteus estoura no capítulo 13. Por que essa guerra dos filisteus contra Israel estoura no capítulo 13? Porque Jonathan, filho de Saul, ele vai até um acampamento filisteu e ele comete a tolice de... Já viu aquele ditado: não cultura a onça com a vara curta e nem caixa de marimbondo? Já viu? Então, é isso que Jonathan fez. Cutucou a onça com a vara curta e cutucou ali o ninho de marimbondo. O que aconteceu? O que eu aprendo aqui? Ora, tem coisas na sua vida que você está vivendo que não é o diabo, que não é a vontade permissiva de Deus. Foi tu que cutucou a onça com a vara curta. Foi você que cutucou o ninho de marimbondo. As picadas que você está levando, só está levando... ai, Deus esqueceu de mim. Não, foi a sua ação. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas guerras que estouram na nossa vida, estoura porque a gente caça. E tem crente que gosta de uma guerra. Pensa no trem desse. Tem crente que para ele diz assim: não, irmão, como é que está a sua vida, irmão? Ó, minha vida está uma benção, viu? Tá boa demais. Eu falei assim: então tu não está orando, não. Não, você não está dando, você não está incomodando o inferno, você não está incomodando o diabo. Agora deixa eu te perguntar, quem disse que passar lutas e guerras é sinal de que eu estou incomodando o inferno? Não. Porque tem crente que acha que tem que passar luta, que a vida dele tem que ser uma guerra. Entenda uma coisa: nós estamos em uma guerra e essa guerra é espiritual. Efésios capítulo número 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que residem nas regiões celestiais. A nossa guerra é contra o inferno. Ok? A igreja só vive uma guerra e essa guerra é espiritual. É lógico que o diabo às vezes ele se levanta. Mas quando ele se levanta, no mesmo tempo que o diabo se levanta, existe um que se levanta junto com ele. E o diabo se levanta, e quando o diabo se levanta, aquele que é maior que o diabo diz assim: levantou a capeta, pode levantar contra ele, mas eu estou logo atrás. E
o diabo vai dando os passos dele, se levantando. Aquele que é maior que tudo e maior que todos está logo atrás de assim, o diabo. Eu vou te dar alguns passos na frente, pode ir. Mas logo que você chegar lá, eu já vou estar lá guardando ele. Mas volto a dizer que existem guerras na vida que não é culpa do diabo e nem permissão de Deus. Somos nós que caçamos com a própria mão. E tem crente que gosta de caçar madeira. Tem crente que gosta de caçar madeira. Quando eu olho para uns crentes que vão caçar guerra, sinceramente, minha vontade de pegar eles. Sabe por quê? Porque essa guerra que ele caçou, ele vai jogar no meu colo para me resolver. Miserável, vai jogar no meu colo. E aí vai falar assim, e aí, pastor, resolve? Né? Aí quando você vai, né, que você senta, que você pergunta, o que foi, o que aconteceu? Né? E aí a pessoa vai falar assim, aí tem que pensar mais de 10 vezes, umas 1000, poucas para cima, né? Você sabe que não tem diabo ali. Você sabe que não é Deus que permitiu. Foi um cabra que caçou. Aí dá vontade de fazer aquela oração de fariseu, né? Senhor. Né? A gente fala assim, dá uma costa no diabo, Jesus, só para o irmão achar, né, que é o diabo. Na realidade, a vontade fala assim, ô miserável. É que Jesus disse para Pedro, vai te converter, meu filho. Logo que você converter, o negócio vai mudar. Mas então nós estamos diante de uma guerra que é Jonatas que trava essa batalha. E quando Jonatas trava essa batalha, Deus vai intervir por misericórdia. Aí você vai ler o capítulo de número 14 e o capítulo de número 13. Quando você for ler o capítulo de número 13, quando você ler o capítulo de número 13, você vai perceber no capítulo de número 13 que Saul, enquanto um líder que estava com esse povo na guerra, ele vai colocar um edito. Qual o edito que Saul disse? De agora até outro dia ninguém come nada, nem bebe nada, vão só espada e guerra, e aquela coisa toda, e aí os soldados já estão ali, já cansados, afadigados com aquela batalha, e vai gente, espada, e defende espada, e o exército de Israel estava daquela forma, para vencer a batalha e tudo, e de repente, no meio da guerra lá, Jonatas também que está nesse afã, ele caça, então ele tem que assumir o BO, não é, irmão? Ele tem que assumir o BO. Ele está dando espadada para lá e para cá, quando ele olha e ele acha um favo de mel. Quando ele vê aquele favo de mel, irmão, pensa no mel assim, derretendo não, que mel não derrete, já é. Você pensa no mel escorrendo assim. Quando ele vê aquele mel escorrendo, o que ele faz? Ele leva a ponta da espada no mel e leva na boca e come. E depois ele corta um pedaço daquele favo de mel. E a Bíblia vai dizer que ele comia aquele mel, que aquele mel escorria sobre a boca dele. Os soldados que ouviram o edito de Saul vão dizer assim, ué, mas será que é porque ele é filho do rei que ele pode comer? Ô Jonatas, teu pai diz que não é para comer. Ele é. O que os soldados vão fazer? Eles vão ver carcaças de animais mortos. E como o Jonatas está comendo mel, eles dizem assim, mel a gente não quer, a gente quer carne. Esse que é o problema. Mel, o Jonatas está comendo, mas a gente não quer mel, a gente quer carne. A gente quer dar lugar à carne. E quando os soldados vão dar lugar à carne, eles começam a comer carne crua, o que era proibido perante a lei. Nenhum israelita poderia comer carne crua, com sangue. Logo, um exército inteiro está pecando, porque um cabra estoura uma guerra, agora está comendo mel, achando no direito de comer mel, enquanto todo mundo está ali afadigado, sem comer, doido para comer alguma coisa, e a única coisa que eles veem ali, você imagina, quem já ficou com, assim, aquela fome, você não tem nada para comer, quem já?
Vai trabalhar na roça que você vai saber o que é isso. Trabalha na roça. Fazendo uma valeta que tu vai ver. Só que na hora do almoço tu chega no fundo da marmita e depois não tem nenhum pãozinho às 3 horas do café. Aí tu fica doido para chegar em casa. Qualquer coisa que aparecer na frente, manga verde, já. Fruta que tiver verde já tá mastigando aqui uma vez. O soldado um dia inteiro, quase que passando pro segundo dia, sem comer, fadigado, dando de espada para lá e para cá, guerreando uma batalha que nem deles era, nem eles caçaram a guerra. Agora, a primeira coisa que eles vê, carne crua. E aí eles se deleitam na carne, eles se lançam na carne. O grande problema é que a fadiga pode nos conduzir a teatros que vão totalmente contrário à vontade de Deus. Percebe que o ambiente da guerra não é um ambiente assim qualquer. Agora, se nós tentarmos observar o mundo espiritual, nós vamos perceber que é assim. Uma batalha é uma guerra espiritual. E que se nós não estivermos bem aliançados com Deus, se nós não estivermos na presença dele, o cansaço dessa batalha, a fadiga dessa guerra, pode nos conduzir a ter ações que são totalmente contrárias à vontade de Deus, como esse soldado. E agora nós chegamos no capítulo número 17. O texto vai dizer que é no tempo da guerra agora, Saul sai à batalha. Mas antes disso, nós vamos perceber que a guerra está lá, e tem um pai em casa, que tem 3 filhos nessa guerra. Se lá tem segurança, incerteza se vai voltar vivo ou não para casa, em casa tem. Será que ele vai voltar vivo ou não? Então Jessé chama Davi e diz: vá ao campo de batalha. Procure saber como estão os seus irmãos. Está aqui suprimentos para você levar para eles. Esses suprimentos é para que eles recomponham a sua força. Mas leve também agora suprimentos para os capitães de 100, para os capitães de 1000 e para o nosso rei. E aí Davi pega toda a encomenda, todo o suprimento, e ele não espera o amanhecer. Davi recebe uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade de Davi? Ir até a guerra, saber como estão os seus irmãos, levar suprimento para eles e para os capitães. Porque uma coisa é certa, numa guerra, quem está conduzindo os soldados a essa batalha são aqueles que fazem a estratégia para a guerra. Nós vamos acampar aqui e amanhã eu quero os flecheiros naquela ponta, eu quero quem tem espada aqui, esconda-os, porque nós vamos... Isso é estratégia de guerra, sim ou não? Todos aqui já viram filme de guerra, né? Ah não, irmão, eu sou crente, eu não gosto de ver guerra não. Que isso? Eu gosto de ver a bomba mesmo estourando. Pá! Pensa? Eu sou meio agitado. Então, quanto mais bomba estourando, espada comendo, cabeça rolando, irmão. Pensa? Eu até vi, de vez em quando eu fico até assim, parecendo que eu estou no fogo. Mas esses soldados aqui, então, por que está levando suprimento para quem é comandante? Porque precisa pensar. Quem já ouviu aqui o ditado de que quando você não come, você não consegue raciocinar direito? Hã? Agora, não pensa. Quem não se alimenta dessa palavra que é pão, quem não tem suprimento dessa palavra que é pão vivo, vai ter estratégia para vencer o diabo?
vai ter estratégia para vencer esse demônio que se levanta dentro de casa para tentar separar o casal? Eira Rácia Maia. Porque às vezes algumas situações que acontecem dentro do lar, alguém está dizendo, não, isso aí é porque ele é assim mesmo. Não, isso aí é porque ela é assim mesmo. Não, tem um capeta aí querendo separar esse casal. Ora, Maia, Não, foi porque eu não fiz isso. Não, irmão, tem um capeta lá. Mas que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração que ele cai hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos e nós estamos alimentados, nós conseguimos raciocinar. E em Deus nós vamos ter direcionamento, estratégia para vencer situações de guerra na vida. Por isso que Jessé está dizendo, leve esses suprimentos e entregue aos capitães. Porque se um capitão conduzir o exército de forma errada, morre todo. Agora imagine um marido. Imagine uma esposa. Morre todo mundo. Porque não foram supridos de um alimento. Então, Davi toma a responsabilidade, mas só que Davi não tem a responsabilidade apenas de ir na guerra, para saber como estão os irmãos, para levar suprimento para os irmãos. Davi cuidava de quê? Poucas ovelhas, diga-se de passagem, tá? Poucas ovelhas. Então, Davi vai chegar agora, e antes dele partir para o campo de batalha, Davi ele vai na casa de um pastor. Davi paga o pastor e diz assim, eu preciso cuidar das ovelhas. As ovelhas precisam ser tratadas amanhã. Cuida delas para mim. Está no texto, irmão. Só você ler o capítulo 16. Você vai ver que de madrugada Davi encomendou as ovelhas a um outro pastor. Sabe qual que é o problema? O problema é que às vezes pessoas estão encomendando ovelhas para quem não é pastor. Não, ô Davi, aquele que se oferece está logo entregando o rebanho. Não, você sabe cuidar de ovelha? Você é pastor? Não, pastor não sou não, mas ovelha, né? É uma coisa assim, é simples de cuidar. O que tem que fazer? Dar água e comida? Então eu sei. Se é para dar água e comida, eu sei. Aí por isso que tem muito púlpito, que tem aventureiro, que não é pastor, e que está achando que está dando água e comida é o bastante. Não é. Não. Porque cuidar de ovelha vai muito mais além do que colocar água e comida e levar ela num pasto verdejante e água tranquila. Porque tem hora que vem os lobos, né? Tem hora que há umas bestas feras, leão e urso. E aí? Porque quando vem um leão e urso, é que a gente vai entender a responsabilidade de quem é pastor. Se ele guarda, eu estou dizendo, é só mais um que o urso levou, deixa para lá, vai nascer mais. Epa! Que mentalidade é essa, não? Então Davi está entregando o seu rebanho a quem de fato sabe e vai tomar a responsabilidade. Nós vamos dizer assim, não, pera lá, não é minha não, mas se um urso se atrever, se um leão se atrever, entrar aqui dentro para arrastar uma ovelha de Davi, eu estou aqui para lutar com ele na unha. Irmão. E olha o que a gente aprende aqui. A responsabilidade com aquilo que nos é entregue. No teu trabalho, tu tem responsabilidade lá.
Se acaso você tiver que se ausentar, você tem que entregar para alguém que vai fazer na mesma qualidade, na mesma proporção, até melhor do que você. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente não tem esse cuidado de entregar para quem de fato sabe. A gente entrega para qualquer um que aparece e aparenta ser, mas as aparências não conseguem de fato mostrar quem é. Alguém pode aparentar uma coisa e não ser. Então, Davi deixa e vai. E agora Davi chega. Davi chega aonde a batalha está acontecendo. E aí, no verso de número 22, Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam. Qual é o nível de relacionamento? Qual é o nível de intimidade, de proximidade que você tem com o seu irmão? Não, pelo amor de Deus, eu não vim aqui para isso. Não se sinta constrangido. Não se sinta constrangido, ok? É só uma pergunta. Perguntar não ofende, como muitos dizem, não é, meu pastor? Irmã, qual é o nome da minha irmã? Da senhora, está aqui se vestido azul. Qual é o nome da minha irmã? Josina? Josiana. Varão, qual é o seu nome? Wellington. Só conhece o irmão Wellington, né? Conhece o irmão Wellington. Irmão Wellington, você conhece a irmã? Ainda que vocês não tenham uma proximidade, mas vocês, de culto a culto, vocês se veem aqui, sim ou não? Né? De culto a culto, vocês se veem aqui. Vocês estão aqui no culto, você vê ele, dá para o Senhor, ele te dá para o Senhor. Certo? Você sabe quando que a irmã está numa prova? Já parou para ver assim, olhar para ela? Hoje a irmã, o semblante dela, parece que ela está meio triste. Você já percebeu isso? Não? A senhora já percebeu? Ele chegar aqui e assim, às vezes assim, nossa, eu acho que o irmão, ele está um pouco triste hoje. Já percebeu ele assim? Não? Sempre alegre? Os irmãos estão conseguindo entender isso aqui? Eu estou querendo, o Espírito Santo está querendo mostrar para nós aqui. Vai lá e veja se os seus irmãos estão bem. Porque às vezes o que nós vivemos aqui é apenas culto. E nessa questão, irmão, às vezes a gente está batendo muito cartão e vivendo pouco evangelho. Estamos batendo cartão e vivendo pouco evangelho. Se os irmãos perguntar para aqueles 4 ali, 4, ué, sei lá, isso vai ter. É 3, estou vendo. Se você perguntar para aqueles 3 ali, se eles olhando para mim, eles sabem quando eu estou estressado, eles sabem. Ou quando uma coisa no culto, irmão, que tem hora, o culto, irmão, é quem presta culto? Somos nós. Nós somos homens. Não em Deus e nenhum obreiro, nenhum pastor, nenhum. Não. Não, ele é o supra-sumo da santidade. Não venha com essa, não. Todo mundo aqui se estressa, sim ou não? E o lugar que às vezes nós mais nos estressamos, não era para ser, mas é. É dentro da igreja e às vezes para piorar num culto.
Quer ver? Dou um exemplo na Bíblia. Me fala Ana e Penina. E todo ano, quando subiam para adorar, Penina fazia questão de irritar Ana. Para quê? Para acabar com o culto dela. Isso é batalha, isso é guerra, irmão. Mas se os irmãos perguntar para eles vão responder. Porque eles sabem direitinho quando o culto está rolando, irmão. E que de repente, no meio do culto, acontece um negócio que eu fico assim, sabe? Por quê? Porque o nosso semblante fala. A gente não fala apenas com a boca, a gente fala com o semblante. E no dia também que eu estou naquele mistério poderoso também. Então Davi chega e ele vai perguntar para os irmãos e ver se os irmãos estão bem. Davi faz uma análise dos irmãos. Não tem um arranhão aí, não, Eliabe? Uma flechada, pelo menos, no peito aí? Não tem, não. Tá tudo bem? Tá ileso dessa batalha? Tô. Davi vai para o meio da guerra que ele não está, mas os irmãos estão. Porque tem irmão que está numa guerra. E talvez você não está. E às vezes a gente precisa entender que a gente, como Davi, tem que sair e entrar na guerra dos irmãos. Aonde os irmãos estão. Para saber como estão as coisas lá. Por vezes a gente conversa. Eu já disse para os irmãos que eu vivi, na minha conversão, eu vivi numa igreja. Olha lá, Jesus, velho. Os irmãos me aguentam aí. São 9h12. Os irmãos me aguentam mais 15 minutinhos. Porque amanhã também eu tenho que trabalhar, viu? Então se você falar assim, não, irmão, eu tenho que trabalhar amanhã, eu também. Aí nós empata, né? Então me dá mais 15 minutos, eu termino. Então Davi, ele vai saber se os irmãos estão bem ou não. Procurar saber. E quando Davi está conversando com os irmãos, procurando saber, e aí, irmão, como é que está essa guerra aí? Aconteceu alguma coisa com você? Não aconteceu? Mas é preocupação. Você sabe, sente falta de alguém que não está aqui? Aí, com exceção de hoje, tá? Porque eu sei que tem alguns irmãos que não estão aqui por conta de formatura, tá lá com os filhos, se alegrando, porque os filhos formou, os meninos formou, glória a Deus, né? Mas fora isso, fora essas exceções que acontecem, você consegue sentir a falta de alguém aqui? Porque ser igreja é entender que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Eu preciso me preocupar com as guerras que o meu irmão está travando. Eu preciso saber quais são os riscos dessa guerra e se ele está bem. Porque tem gente que está aqui, irmão, e pode estar aparentando, está tudo acontecendo, tudo indo de vento em polpa, mas não está tudo quebrado, está tudo desconcertado, está tudo fora do lugar. E diga-se de passagem que tem uma pessoa aqui nessa noite que as coisas estão assim, por fora parece que está tudo bem, por fora parece que é só alegria, é sorriso, porque às vezes a gente maqueia, irmão, às vezes as coisas estão tudo quebrada, tudo revirada, tudo fora do lugar, mas a gente está indo para a igreja, e na igreja nós não podemos mostrar o nosso semblante de guerra e de batalha. Quem te disse isso? É aqui que eu tenho que mostrar que tudo está quebrado, que tudo está fora do lugar, que as coisas precisam de uma transformação, que precisa de uma resolução e que só Deus pode dar. Porque o que está quebrado, Ele conserta. O que está bagunçado, fora do lugar, porque essa é a visão que eu tenho de alguém que está vivendo isso, por fora está uma maravilha, está querendo se mostrar o forte, mas só que as coisas estão quebradas fora de lugar.
tudo desconcertado, mas há um Deus no céu que marcou essa noite, me trouxe aqui para dizer: Ele está começando a soprar, e não é um sopro de uma ventania, mas é um sopro do Espírito que entra dentro dessa casa agora, e eu começo a ver o Espírito de Deus numa ação poderosa do nome de Jesus, começando a mover as coisas, e quando você chega lá, muita coisa estará mudada. Oh, glória! Mas só que essa guerra acontece, Davi vê como os irmãos estão, e nessa conversa com os irmãos, verso 23, e enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. Por que habitual? Porque Davi está vindo, Golias está vindo, veio o primeiro dia, faz o desafio. O desafio que Golias faz no primeiro dia passa de liso, batido. Todo mundo ouve, mas todo mundo, quando ouve, treme. Ele chega no segundo dia e diz: opa, ontem pode ser que foi o primeiro dia, né? Então não apareceu ninguém. Eu vou fazer de novo. Aí ele faz o desafio no segundo dia. Não aparece ninguém. Quem era para aparecer que é o rei, não aparece. Quem era para aparecer que é o miserável do Jonatas, que caçou a briga, que tudo isso está acontecendo por culpa dele, também não resolve nada, não. E agora? Passa-se 10 dias. E agora Davi está chegando, já tem 40 dias. Por que que o texto está dizendo desafio habitual? Porque para Golias se tornou um hábito afrontar e ninguém se levantar. Desculpa, porque sou eu, a culpa é minha. A culpa é minha, eu que não estou sabendo explicar direito. Ok? Primeiro, segundo dia, 10 dias, 40 dias, sim ou não? Ok? Ele lançando, e ele lança o primeiro, lança o segundo, lança o 10º, e o desafio de Golias se torna hábito. Golias torna o desafio habitual. Por quê? Porque ninguém se levantou. O diabo está levantando contra muitos lares, muitas casas, muito crente, e ele está lançando desafio habitual. Por quê? Porque esse crente ouve o diabo e não se levanta para dar conta do desafio. Então o diabo torna hábito para ele. Deixa eu ir lá, se eu der um gritinho, ele vai correr. Já viu? Tem gente, irmão, que está levando com a barriga coisa que já era para ter resolvido o ano passado. Ah, é uma palavra para alguém aqui. Está vivendo e viveu 2025 remoendo as coisas de um problema que já era para ter sido resolvido o ano passado. E que não foi resolvido o ano passado, não se levantou para resolver o ano passado, e esse ano viveu só murmurando, só reclamando de um problema que foi do ano passado, porque não se levantou. Agora eu te pergunto, vai se levantar hoje? Ou vai esperar esse ano virar e as coisas continuar o ano que vem inteiro? Vai resolver amanhã, pela manhã, o que já era para você ter resolvido o ano passado? Ou vai empurrar e continuar empurrando com a barriga esse problema aí? Você sabe que é para você que o Espírito está falando. Tem gente que leva, né? Já viu? Aí vai no melô daquele abençoado cachaceiro miserável, né? Deixa a vida levar, né? Não tem assim? É. A vida é. Só que com crente não é não. Eu não posso permitir que Golias se levante, faça um desafio, e eu fico assim, como é que eu vou resolver isso? Tremo na mata. Por quê? O texto, quando diz que os soldados de Israel, eles se enfraqueceram, eles estavam batendo joelho com joelho de tanto medo. Às vezes a gente tem medo, pastor Gilberto, de resolver problema, porque se eu falar com ele isso, ele vai ficar magoado. Se eu falar com ele, ele vai parar de me
Ou você se levanta hoje e resolve, ou você vai deixando as coisas correr. Mas Davi, quando ouviu, falou: pera lá. E aí Davi ouve o Golias, e quando Davi está ouvindo Golias, do mesmo tempo que ele está ouvindo Golias com o desafio habitual, que se tornou um hábito que ninguém se levantou, o diabo pode se levantar, mas na hora que ele se levanta, irmão, a gente tem que se levantar em oração e falar assim: aqui não, Satanás. Verso 24: assim que os soldados israelitas viram Golias aproximando, esbravejaram, recuaram, Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados, batendo joelho com joelho. Os israelitas comentavam entre si: vixe, aquele homem enorme que subiu, pois ele veio desafiar Israel. O rei dará riquezas a quem vencer ele, também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi ouve Golias. Quando Davi ouve o desafio habitual de Golias, e ele está lá e Golias esbravejando, de repente o soldado está aqui. Está vendo aquele cabra lá? Então, quem for vai receber isso. Quando Davi ouve, está ouvindo Golias e ouve isso aqui, olha o texto. Verso 26. Então Davi perguntou. Davi perguntou por quê? Por que Davi pergunta? Porque ele não tem um gigante esbravejando aqui? O verso de número 23 não diz que Davi ouviu? Diz que Davi ouviu o desafio. E agora o verso 24 diz que soldado está falando de uma promessa que o rei prometeu para quem fosse vencer ele. Aí Davi, que está ouvindo o gigante aqui, que não tem promessa para nada, que só tem um desafio habitual, que só está lançando palavra para o vento, mas de repente Davi ouve uma promessa que está sendo feita do lado dele, e ele então volta-se para aquele soldado e diz assim: o que vai acontecer aí? O problema é que às vezes a gente vive guerra, mas depende para que no meio dessa guerra, a quem nós estamos dando ouvido? Para um gigante que está bravejando ou para um soldado que está falando de uma promessa? Na vida e na guerra é assim: ou a gente dá ouvido para quem veio só para afrontar, ou a gente dá ouvido para alguém que está contando de uma promessa. E na caminhada com Cristo ou eu vou dar ouvido para a promessa que Deus me fez, ou eu vou dar ouvido para o que o diabo diz, porque o que o diabo diz não vai acontecer. Você não vai viver esse melhor que estão tanto falando aí que você vai viver. Mas eu tenho uma palavra de Deus como os soldados do lado. Deus vai realizar grandes coisas na sua e na minha vida. Deus vai isentar a nossa casa de qualquer imposto que seja colocado. Que imposto é esse? São aqueles impostos, são aqueles tributos que a vida imputa sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas há uma palavra de Deus que rasga os céus sobre nós nessa noite, e essa palavra é uma palavra de promessa. Ou você dá ouvido para a palavra de Deus, para a promessa que Deus te fez, ou você dá ouvido para as afrontas de um gigante incircunciso, de um gigante que não tem nada para oferecer. O que ele tem para oferecer? Insulto, blasfêmia. Vem blasfemar, dizer: você não pode, você é fraco, você não tem condição. Mas há um Deus no céu. E Davi então perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: por que às vezes a gente não tem essa capacidade de dar ouvido a uma promessa que está do nosso lado, para escutar umas afrontas da vida que às vezes vem de frente conosco? Então Davi,
que é que receberá o homem que matar esse filisteu, desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes havia comentado, e lhe contaram sobre a recompensa, sobre a promessa para quem conseguisse aniquilar Golias. E aí, olha só, quando o irmão mais velho, esse negócio de irmão mais velho é um problema. Irmão mais velho é um problema, porque Davi está perguntando, querendo saber da recompensa, do que se receberia quem fosse enfrentar Golias. Aí o irmão vendo, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com o soldado, ficou irritado com ele e indagou: porque afinal desceste aqui? Ô miserável, ô tribulação, eu vim rachando a pé, porque Davi não foi de, tá achando que ele foi em quê? Mal foi num cavalo, num jumento. Eu rachei de longe, vim aqui, te perguntei, miserável, como é que você está? Vim para saber se você está bem, se você não está bem, se você está machucado, se você não está machucado. Foi para isso que eu vim, mas no meio do trajetório, estou ouvindo uma promessa, rapaz. E aí o irmão mais velho, sabe quem que é o irmão mais velho, sabe? Você sabe quem que é o irmão mais velho? Hã? Quem que é o irmão mais velho, irmão? Vou te falar quem que é o irmão mais velho. O irmão mais velho é Eliabe, é irmão de Davi. Mas sabe quem que é o irmão mais velho da igreja? Quem que bate no peito dizendo assim: eu tenho 40 anos de crente. Antes de você pensar em nascer, eu já tinha sido batizado. Na verdade, tem uns que capaz de dizer assim: antes de eu nascer, eu já aceitei Jesus e já fui antes de nascer. Se Jesus pudesse falar. É esse irmão mais velho. Porque aí quando você está no foco, na promessa, o irmão mais velho está batendo no peito dizendo: eu tenho 40 anos. Eu tenho 50 anos. Só que as pessoas vão ver: eu tenho 50 anos de ministério, mas não ganhou uma alma nesses 50 anos. Pra quê? Né? Esse miserável, esse irmão mais velho. Aí Davi, sabendo da promessa, Davi, olha só. E o que eu faço com o irmão mais velho? Porque o irmão mais velho fica irritado. Por que o irmão mais velho fica irritado? Fica irritado porque Davi está ouvindo a promessa e Davi está tomando posse da promessa. Aí o irmão mais velho fica irritado, por quê? Porque o irmão mais velho está 50 anos na igreja, 40 anos, 30 anos na igreja, está quase virando um dinossauro dentro da igreja, e que não está vivendo promessa nenhuma. Por que ele não está vivendo promessa nenhuma? Porque Golias se levantou tantas vezes contra ele, ele ouviu o desafio de Golias tantas vezes, mas nunca se levantou. Aí vem um menino para se levantar, porque quer viver as promessas. O irmão mais velho diz: eu estou aqui 40 anos, rapaz. Quantos dias foi que Golias afrontou? 40 dias. Aí o mais velho bate o peito e diz: eu tenho 40 anos aqui. Você tem 40 anos de Golias, está falando a mesma coisa, você nunca se levantou, nunca se posicionou, e está vivendo o que está vivendo. Aí, como ele não consegue dar ouvido para a promessa, porque acha, não, entre a promessa e ele olha para o Golias, olha a promessa, o Golias e a promessa, entre ficar vivo e a promessa, entre enfrentar o desafio e a promessa, não, eu quero ficar vivo mesmo. Vai que eu vou pensando na promessa e morro. É? Tem crente que é assim. Vai que eu acredito, decido dar ouvidos à promessa, mas vou enfrentar Golias e morro. Ixi. Aí eu não vivo nem a promessa, nem fico vivo. Tem crente que é assim. Aí ele fica ali no meio termo. Só estou esperando Jesus mesmo voltar, porque quando Jesus voltar, eu subo. Quem será? Será mesmo? Bate no peito falando que 40 anos. Por isso, pastor Gilberto, tem uns irmãos que bate carteira, dá de carteirada de mim. Você tem 40 anos! Pai, eu falei assim: miserável. Você pode ter 50, mas você não viveu nenhuma promessa de Deus ainda. Mas aí, olha só, eu vou encerrar agora.
passei do tempo. Olha só. Ele fica irritado com o irmão. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não se aborreça não, tá? Não se aborreça com o irmão mais velho, não. Então o que eu faço então quando ele me descredibilizar, tentar fazer com que eu não acredite na promessa? Faça isso que Davi fez, olha só. E aí ele vai tentar descredibilizar Davi. Ele vai dizer: e com quem deixaste aquelas pouca ovelha? Se você cuidasse de muita ovelha, até vai lá eu dar crédito para você. Mas tu cuida de pouca ovelha, rapaz, já viu? Mas quem é tu? Tu nem diácono é? Tem uns... Deixa quieto, a minha esposa, se ela tivesse aqui, ela me batia. Você tem que maneirar, meu filho, você tem que maneirar. Tem que maneirar. Eu acho que os irmãos estão escandalizados eu falar miserável. Escandaliza não? O apóstolo Paulo diz: miserável que eu sou. Irmão, não se aborreça com o irmão mais velho. Ele está tanto tempo na igreja, mas nunca viveu a promessa de Deus. Então não se aborreça, não saia, não deixe Jesus por causa do irmão mais velho. E nem desacredite da promessa por causa do irmão mais velho. O irmão mais velho é o irmão mais velho. Qual é o, vamos dizer assim, o prêmio do irmão mais velho? Ser velho. Só. O que mais ele é? Velho. Então, olha só. Com quem deixar? Você tentou descredibilizar. Você não tem capacidade de nada, você cuida de pouca ovelha. Aí ele vai dizer: bem conheço tua insolência, malícia do teu coração, vieste aqui para assistir a batalha. Davi replicou: o que eu fiz agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Versículo 30. O que Davi fez? Versículo 30. O que Davi fez? Então desviou em algumas traduções, e na minha tradução, então deixou ele. Então o que você vai fazer com o irmão mais velho? Deixa ele. Ele não quer viver a promessa? Deixa ele. Esquece dele. Deus nos lá, que é irmão mais velho. Já deram catarada em mim, é só missionário, é só isso, só aquilo. Irmão mais velho tem 40 anos, você quer o quê, menino? Pior que o irmão mais velho, quando a gente está debaixo da promessa, o irmão mais velho: ora para mim. Deixa o irmão mais velho. Olha para a promessa. Olha só o que Davi fez. Para a gente já ir encerrando. Os irmãos podem ir ficando de pé. Versículo 31. Então deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta. Qual é a pergunta que Davi fez para essa outra pessoa? O que se fará o homem que guerrear contra esse gigante? Quando Davi faz a pergunta para outra pessoa, ele desviou, deixou o irmão mais velho e procurou outro. Rapaz, está vendo aquele casal ali? Eles falaram comigo que quem for lutar com o gigante vai ganhar o quê mesmo? Você sabe dizer? E ele falou, e deu a mesma. Sabe o que você tem que procurar? Não é irmão mais velho. Pegou? Sabe o que você tem que procurar? Não, irmão, eu vou lá naquela irmã que tem 40 anos, que ela ora já, não sei o que lá, vou lá procurar ela. Não procura ela não, irmão. Procura quem tem a mesma resposta, que tem a mesma promessa, que tem a mesma palavra, e a palavra é a palavra de vida, aleluia. Há pessoas aqui nessa noite que viverão ainda no final deste ano uma
extraordinária e uma tremenda movimentação do céu dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Aleluia! Eu vejo uma palavra de Deus que rasga o céu sobre nós aqui nessa noite. Deus vai surpreender crentes ainda no final deste ano. Tem coisa que você está projetando para 2026, mas o Espírito de Deus fala ao meu coração que ainda antes que esse ano finda, Deus fará você vivenciar esta promessa. Oh, glória! Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.